Pessoal, questão número 2 agora, que diz o seguinte: a figura representa as etapas da produção de NaCl sólido a partir das substâncias Na sólido e Cl2 gasoso, tudo bem? Eu vou produzir NaCl sólido a partir de Na e Cl2, sólido e gasoso. Olha só este gráfico, né? Essa figura. Tudo bem? Eu tenho várias etapas que levam a essa produção. Tudo bem? A figura, pelo que eu entendi, nós vamos ler o que ele vai perguntar, mas pelo que eu entendi, a figura representa etapas que levam à produção do NaCl a partir de Na e Cl2. Então, eu tenho várias etapas, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 etapas que levam à produção do sal de cozinha a partir dos componentes Na e Cl2. Mas vamos à pergunta, não vamos ficar pirando aqui não, tá? Vamos na pergunta. A pergunta foi: em qual das etapas, reparem, gente, são 5 etapas, tá? Eu tenho aqui 5 equações, tá bom? Em qual das etapas representadas na figura, uma substância simples passa por mudança de estado físico? E qual o nome dessa mudança de estado? Ok? Procura por lá. Você volta na figura e procura uma substância simples mudando de estado físico, tá? E qual o nome dessa mudança de estado? Procura, gente, onde é que eu tenho uma substância simples mudando de estado físico. Eu encontrei isso logo de cara na etapa 1. Na etapa 1, sódio sólido transforma-se em sódio gasoso, certo? Isso aqui é uma mudança de estado físico. Por quê? Porque é um estado físico sólido transformando-se em outro estado físico, mas o material é o mesmo, tá bom? Certinho? Tá? Então, e Na é uma substância simples, certo? Então, aqui eu tenho na etapa número 1 uma mudança de estado físico, de sólido para gasoso. E qual seria o nome dessa mudança? Quando eu tenho um sólido passando direto para gás, o nome dessa mudança é sublimação, certo? Sublimação é o nome dado à passagem do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido, tá bom? Então, eu responderia isso aqui, tá? Eu não escrevi aqui, vou deixar pra gente fazer juntos. Eu colocaria na etapa número 1, tá? Eu tenho o sódio sólido transformando-se em sódio gasoso. Sólido indo a gasoso, sublimação é o nome dessa mudança, tá? Tudo bem? Gente, quais são os 3 estados físicos, os 3 estados de agregação da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Sim? Como é que chama a passagem do sólido para o líquido? Fusão. Como é que chama a passagem do líquido para o gasoso? De maneira geral, vaporização. Acontece que a vaporização pode ocorrer por evaporação, ebulição ou calefação. Quando que eu chamo a vaporização de evaporação? A vaporização por evaporação é lenta, natural, certo? A ebulição é um pouco mais rápida, ocorre com aquecimento e formação de bolhas, ocorre na temperatura de ebulição do material. E a calefação, bem mais rápido, este processo de vaporização, sim, instantâneo, digamos assim, e ele ocorre acima da temperatura de ebulição. A evaporação ocorre abaixo. Ebulição no ponto de ebulição é calefação acima do ponto de ebulição. Tudo bem? Evaporação, ebulição, calefação, tá? Mas de maneira geral, vaporização. Sim? E quando o sólido passa direto para gasoso, que é o caso do exercício, sublimação. Tá? Ele pode voltar? Volta. E se ele voltar de gasoso direto para sólido, ressublimação ou sublimação inversa,
ou simplesmente sublimação. Eu já vi exercício que chama essa volta simplesmente de sublimação, tá? Gasoso voltando a ser líquido, liquefação ou condensação, e líquido indo a sólido, solidificação. Tá certo? Legal saber, os caras perguntam mesmo dos estados físicos, dos estados de agregação da matéria, tá bom? Isso foi a letra A. Vamos voltar lá. Isso foi a letra A, tudo bem? Lindona, respondemos tudo. Repare, tem sempre duas perguntinhas, tá bom? Não vai deixar para trás nenhuma. Ó, qual estado físico, onde houve mudança de estado físico e depois o nome dessa mudança. Foi. Letra B. Calcule o valor de X e classifique a reação de produção de NaCl com base na variação de energia envolvida no processo. Como é que é? Calcule o valor de X. Daqui a pouco eu vou na figura e descubro quem é o X. Aqui, ó. Tá? Calma lá. Calcule o valor de X. Classifique a reação de produção do NaCl sólido com base na variação da energia envolvida no processo. Bom, vamos lá. Quem é X? Ele colocou uma equação aqui que ele chamou de reação global, tá? Ó, o texto falou que a figura representa etapas que vão gerar NaCl a partir do Na e do Cl2. NaCl2 tem um erro aqui, tá? Faltou um doisinho aqui, ó. É meio Cl2. Tá bom? Ficou faltando mesmo nessa figura. A prova original ficou faltando, tá? Então, eu tenho Na, 1 mol dele, sólido, reage com meio mol do Cl2, gasoso, aí eu formo 1 mol do NaCl sólido, tá? Esta é a equação global que vem da soma dessas 5 etapas. O texto falou que a figura são as etapas que levam à produção do NaCl a partir do Na e do Cl2, tá bom? Então, eu tenho aqui as etapas que levam a esta equação global, tá certo? Ele quer o ΔH desta equação. Sim, sim, ele chamou de X o ΔH dela. E ele tá pedindo o ΔH dessa equação, inclusive chamou ela de global. Amores. Na hora que eu vi essa figura e já vi a pergunta que ele fez, na minha cabeça vem um método chamado Lei de Hess. Quem lembrou? Quem lembrou da Lei de Hess? O que é a Lei de Hess? É um método de cálculo de ΔH. E por que eu pensei na Lei de Hess? Porque o que eu tenho por aqui são equações termoquímicas, equações com seus valores de ΔH. Tá bom? Várias, na verdade eu tenho 5. Eu tenho 5 equações termoquímicas. 5 equações que tem, né, está ali junto delas o valor de ΔH, quilojoule por mol é a energia envolvida nessa reação e assim por diante, tá? Então me lembrou muito a lei de Hess. Eu tenho equações termoquímicas por aqui, equações com seus valores de ΔH, e ele pediu o ΔH de uma outra equação, tá? Certo? Essa outra equação é a global, ela vem da soma dessas etapas aqui, então com certeza veio lei de Hess na minha cabeça, tá? Como que eu faço o exercício por lei de Hess mesmo? Ó, vou fazer aqui para vocês, tá? Esse aqui eu não deixei pronto, eu deixei pra gente fazer juntos. Copiei a equação cujo ΔH ele pergunta. Sódio sólido, 1 mol dele, tá? Mais meio do Cl2, ficou faltando esse 2 na figura, gasoso, formando 1 mol do NaCl sólido. O ΔH desse processo é X e ele quer saber quanto vale o X. Correto, gente? Certinho? Vamos fazer isso aqui por lei de Hess, tá? São 3 métodos de calcular ΔH de uma reação. Um deles é a lei de Hess e eu já tô te explicando por que eu tô optando por lei de Hess. Não sou eu que escolho. Ah, eu quero fazer esse método ou esse. Não sou eu que escolho. É o exercício que vai me direcionar, tá? E olhando para esse exercício, ele me direcionou para a lei de Hess, por quê? Porque eu tenho ali equações com seus valores de ΔH. Tá? Quando eu tenho no meu exercício outras equações com seus valores de ΔH, indiretamente eu chego no ΔH da reação desejada,
tá? Usando aquelas equações, os seus valores de ΔH, eu chego no ΔH desta reação. A lei de Hess é um método indireto de cálculo de ΔH. Usando o ΔH de outras reações, eu chego no ΔH da reação desejada. Como? Procurando esse pessoal lá naquelas equações. E vamos na ordem para não perder ninguém. 1 mol de Na sólido. Onde é que eu tenho o Na sólido? Na primeira equação eu já achei ele. Vou mostrar para você. Eu vou ficar subindo e descendo, tá, gente? Desculpa, mas vai ser assim. Ó, 1, tá? Equação 1. Etapa 1, né? Seria etapa. Etapa 1. Eu tenho aqui o Na sólido, tá? Eu quero, ó, essa é a global. Eu quero 1 mol dele sólido antes da flecha, tá? E eu tenho exatamente isso aqui, 1 mol dele sólido antes da flecha. O que eu faço então com esta primeira equação? Copio ela, tá? Copio ela aqui. Copiando ela aqui, o que teremos? Vou escrever número 1 para vocês não se perderem, tá? Olhando para a equação número 1, o sódio está do jeitinho que eu quero, tá bom? Então, eu não mexo naquela equação, eu só copio. Na frente, eu marco o seu ΔH, tá? É positivo e vale 107,3 kJ por mol. Beleza? Sim? Então, 1 já foi. Volta para a equação global, tá? Mais meio do Cl2 gasoso. Meio do Cl2 gasoso antes da flecha. É isso que eu preciso procurar nas etapas que ele me deu. E eu achei exatamente isso na etapa número 2. Na etapa número 2, eu tenho meio do Cl2 gasoso antes da flecha. Eu quero meio do Cl2, tá faltando 2 aqui, repito, gasoso antes da flecha. O que eu quero tá exatamente aqui. Então, novamente, eu copio a equação número 2. Copia a equação número 2 aqui do jeitinho que ela está. Meio do Cl2 gasoso, flecha Cl gasoso. Não mexi em nada, só copio o seu ΔH também. Também é positivo, 122,0 kJ por mol. Tá? Só copio, beleza? Volta na equação global. Quem que é o próximo? O próximo é o NaCl sólido. Eu quero 1 mol dele sólido e depois da flecha. 1 mol do NaCl sólido depois da flecha. É o que eu quero. Começa a procurar NaCl sólido, 1 mol depois da flecha. Achei aqui. Na equação número 5, achei 1 mol do NaCl sólido depois da flecha. De novo, tá do jeitinho que eu quero, então eu só vou copiar a equação número 5 por aqui, tá bom? Procurei o NaCl, achei do jeitinho que eu quero, já era, tá bom? Então, equação número 5 também estou copiando. Na mais gasoso, mais Cl menos gasoso, flecha 1 do NaCl sólido. Opa, o ΔH é negativo, cuidado, não vai esquecer. Menos 787 kJ por mol. Beleza? Sim, sim. Quando eu volto para a equação global, eu vejo que não tem mais ninguém para procurar, né? Eu já procurei esse, achei, procurei, achei. Acabou, não tem mais ninguém. Mas a gente lembra que a lei de Hess, ela é finalizada somando essas equações. E ao somar essas equações, eu tenho que chegar exatamente nisso, não é? Certinho? E aí que tá, pessoal. Se eu parar só trabalhar com essas 3 equações, se eu só somar essas 3 equações, eu vou perceber que eu não vou chegar nisso. Muito menos no ΔH X que ele quer, tá? E ainda, eu só usei 3 equações das 5 que ele me deu. Eu tenho mais 2
para olhar ali. Então, gente, eu vou voltar na figura e vou pensar nas outras duas equações que ficaram por lá. Antes disso, se eu parasse aqui e fosse somar essas três, vocês concordam? Lembram que na lei de Hess a gente corta certas substâncias, não é? Somando essas três, hora nenhuma eu corto, por exemplo, Na+. Hora nenhuma eu corto Cl-, porque do lado de cá não tem Na+ e Cl-. Certo? Sim, sim, tá? Então, eu preciso usar as outras equações que estão lá na figura para eliminar Na+ e Cl-, né? De novo, parando aqui e somando essas três, eu não elimino Na+ e Cl-, por exemplo, tá? Por exemplo, tem mais gente aqui que eu não elimino, tá? Mas Na+ e Cl- de cara eu já percebo que eu não elimino. E eles não estão na minha equação global. Eu não quero Na+ aqui. Eu não quero Cl- aqui. Entendeu? Tá? Então eu vou usar as outras duas equações que ele me deu para tentar cortar esse pessoal que eu não desejo por aqui. Tá bom? Sim, sim. Por exemplo, se vocês olharem para a equação número 3, aqui, a gente tem Na+, não é? A gente tem Na+. E dá só uma olhada. Eu preciso eliminar esse Na+, eu preciso cortar ele. Então, eu quero que outro Na+, esteja do lado de cá, depois da flecha. E não é que na equação 3 eu tenho o Na+ do lado de cá, ó, depois da flecha? Copia essa equação número 3 aqui. Copia. Na gasoso, flecha. Na+ gasoso, mais um elétron, tá? Lá na frente, ΔH positivo, 495,8 kJ por mol. Certo? Sim, sim. Confia em mim. Confia. Vamos lá. De novo, lembra que o Cl- me incomodou aqui também? Eu queria eliminar ele, quero cortar ele, porque eu não desejo o Cl- na minha equação global. Onde é que eu tenho o Cl-? Olha para a equação número 4, que foi a única que sobrou. Olha o Cl- lá. E o legal é que ele tá no produto, né? E aqui, ó, meu Cl- está no reagente, eu quero cortar ele. Então, legal que ele está no produto. Copia a equação número 4 aqui. Copiando a equação número 4. Cl gasoso mais um elétron, flecha Cl-, gasoso também, copia na íntegra, tá? ΔH menos 348,6 kJ por mol, tá? Bom, trabalhamos com as 5 equações que ele deu, né? O que eu pude fazer, eu fiz. Vamos agora somar essas 5 equações. E na hora de somar, a melhor parte é qual? Cortar as substâncias que estão no reagente e no produto. Quem é reagente e produto ao mesmo tempo? Aqui, o Na+ gasoso, um dele, aqui tem um dele também. Ó, um no reagente, um no produto, tchau. O Cl-, um Cl- no reagente, um Cl- no produto, gasoso, gasoso, tchau. Olha esse cloro, um Cl gasoso no produto, um Cl gasoso no reagente. Um Na gasoso no reagente, um Na gasoso no produto. Olha, tem elétron, um elétron depois da flecha, um elétron antes da flecha. Quem tá no reagente e no produto em igual quantidade, a gente corta, tá? Ele não é nem reagente nem produto, tá bom? E o que sobrou? Isso e isso. Sobrou o que, meus amores? Na. Vou colocar aqui, ó, que dá pra ver, né? Na sólido mais meio Cl2. Esses dois sobraram no reagente. Flecha NaCl sólido. Uia! Eu cheguei
justamente na equação que ele colocou como global lá. Certo? Sim, sim. E se ela vem da soma dessas 5 etapas, ok? O ΔH dela é a soma desses 5 valores de ΔH, tá? Soma isso com isso, com isso, com isso, com isso e vai dar menos 410,5 kJ por mol. Tá bom? Como o ΔH, só somei, pessoal, soma isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Como o ΔH deu negativo, esta reação é exotérmica, tá? É isso que é lei de Hess, beleza? A lei de Hess vai ser sempre assim, a gente vai ter uma equação problema, uma equação cujo ΔH ele quer saber. Lembra? Sim? E aí eu começo a procurar esse pessoal nas equações que ele me deu. Ele vai dar várias equações com seus valores de ΔH na lei de Hess. Eu começo a procurar esse pessoal. E eu faço com as equações o que for necessário fazer. É que aqui coincidiu de não ser necessário fazer nada. Procurei o sódio, achei do jeitinho que eu queria. Um mol dele, sólido, antes da flecha. Copiei a equação. Ah, e se ele tivesse no produto? Eu ia inverter a equação, tá? Certinho? E se eu tivesse menos que 1? Eu iria, né, dar um jeito de ter 1. Multiplico, divido a equação para ter 1 aqui, tá bom? Certinho? E tudo que eu faço com as equações, eu faço com os valores de ΔH, tá? Isso é lei de Hess. Para calcular o ΔH de uma reação, a gente pode fazer isso de 3 maneiras, né? O ΔH de uma reação pode ser calculado de 3 maneiras. Ou eu uso a lei de Hess, e ela vai aparecer muitas vezes aqui na revisão, tá, pessoal? Sim, vai aparecer porque cai bastante. Ou eu uso calor de formação, e aí aqui a gente usa H dos produtos menos H dos reagentes, ou eu uso energia de ligação. Faremos exercícios desses 3 métodos aqui para vocês durante a revisão, tudo bem? Lei de Hess, o exercício me dá várias equações termoquímicas, várias equações com seus valores de ΔH. Calor de formação, ele me dá o calor de formação de cada participante da reação. E usando H dos produtos menos H dos reagentes, eu vou calcular o ΔH da reação desejada, tá? E por fim, energia de ligação, o exercício fornece a energia das ligações das substâncias que participam daquela reação. Eu tenho que lembrar que do lado dos reagentes, ligações químicas são rompidas e para romper uma ligação, o calor é absorvido. Eu tenho que lembrar que do lado dos produtos, ligações químicas são formadas e toda vez que eu formo uma ligação, energia é liberada. No final eu faço um saldo, um balanço energético aí, tá? A gente vai ter com certeza algum exercício para exemplificar todos esses, tá? Esses métodos.